Segunda Reis, capítulo 25. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, no dia 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, junto com todo o seu exército, veio contra Jerusalém. Ele se acampou contra ela e construiu um muro de cerco em toda a sua volta, e a cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. No dia 9 do 4º mês, a fome era severa na cidade. Não havia comida para o povo da terra. Abriu-se uma brecha na muralha da cidade. Todos os soldados fugiram à noite pelo portão entre as duas muralhas, que fica perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. E o rei foi pelo caminho do Arabá. Mas o exército caldeu perseguiu o rei e o alcançou nas planícies desérticas de Jericó. E todos os soldados dele se dispersaram. Então pegaram o rei e o levaram ao rei de Babilônia em Ribla, e eles decretaram sua sentença. Eles mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Depois, Nabucodonosor cegou os olhos de Zedequias, prendeu-o com correntes de cobre e o levou para a Babilônia. No 5º mês, no dia 7 do mês, era o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nebuzaradã, chefe da guarda e servo do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa de Jeová, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Também queimou a casa de todo homem de destaque. E as muralhas que cercavam Jerusalém foram demolidas por todo o exército caldeu que estava com o chefe da guarda. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou para o exílio o restante do povo que tinha sido deixado na cidade, os desertores que tinham tomado o lado do rei de Babilônia e o restante da população. Mas o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres do povo da terra para trabalhar nos vinhedos e para servir como trabalhadores forçados. Os caldeus quebraram as colunas de cobre da casa de Jeová, bem como os carrinhos e o mar de cobre, que ficavam na casa de Jeová, e levaram o cobre para a Babilônia. Eles também levaram os recipientes, as pás, os cortadeiros de pavio, as taças e todos os utensílios de cobre usados no serviço do templo. O chefe da guarda pegou os braseiros e as tigelas que eram de ouro puro e de prata pura. Quanto às duas colunas, ao mar e aos carrinhos, que Salomão tinha feito para a casa de Jeová, não era possível pesar o cobre de todos esses objetos. Cada coluna tinha 18 côvados de altura. O capitel, que ficava sobre uma coluna, era de cobre. A altura do capitel era de 3 côvados, e as redes e as romãs em volta do capitel eram todas de cobre. A segunda coluna, com as suas redes, era igual. O chefe da guarda também pegou Seraías, o principal sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 porteiros. E pegou da cidade um oficial da corte, que era o comandante dos soldados, 5 conselheiros do rei que estavam na cidade, o secretário do chefe do exército, que recrutava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que ainda estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, os pegou e os levou ao rei de Babilônia em Ribla. O rei de Babilônia os golpeou e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi exilado da sua terra. Nabucodonosor, rei de Babilônia, designou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, sobre o povo que ele tinha deixado na terra de Judá. Quando todos os chefes do exército e os seus homens souberam que o rei de Babilônia tinha designado Gedalias, foram imediatamente ao encontro de Gedalias em Mispá. Eles eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles junto com seus homens. Gedalias fez um juramento a eles e aos seus homens, dizendo: Não tenham medo de ser servos dos caldeus, morem no país e sirvam ao rei de Babilônia, e tudo irá bem com vocês. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da linhagem real, foi a Mispá com mais 10 homens. Eles golpearam Gedalias, e ele morreu.
Os judeus e os caldeus que estavam com ele também morreram. Depois disso, todo o povo, do pequeno ao grande, e os chefes do exército saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos caldeus. E no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no dia 27 do mês, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão. Falou com ele bondosamente e o colocou numa posição mais honrada do que a dos outros reis que estavam com ele em Babilônia. Assim, Joaquim tirou a sua roupa de prisioneiro e comeu regularmente à mesa do rei todos os dias da sua vida. Ele recebeu regularmente uma porção de alimento da parte do rei, dia após dia, todos os dias da sua vida.